Olá, meu nome é Leandro Nonato, sou psicólogo clínico já há 8 anos e estou aqui a convite do Guilherme para dar um pouco da minha experiência, da minha perspectiva, falar um pouco sobre como é a clínica, como é a minha experiência dentro desse processo da clínica, de forma que talvez possa contribuir com esse momento do, da profissão de vocês, né? Então espero que faça sentido e vou tentar aqui ser o mais sincero possível, lembrando sempre de um ponto que é a minha experiência, é a minha perspectiva. Então, de repente, possa ter algumas coisas que façam mais sentido, outras menos, mas acho que o ponto principal é gerar uma reflexão, né? Conhecer um pouco assim da parte prática, né, de uma experiência real, assim, de um profissional que está trabalhando nessa área, né? Então, vou seguir aqui o roteiro das perguntas que ele me passou, e a primeira delas é como é trabalhar na clínica. Já começa com uma pergunta muito grande, né? Faz pensar, assim, uma experiência, primeiro, nas dimensões que essa pergunta traz, né? A gente vai falar de trabalho e também de como eu sinto, qual que é o sentido que esse trabalho tem na clínica. São essas dimensões que me suscitam por aqui. Então, assim, eu diria que a experiência da clínica para mim é muito realizadora. Trabalhar com a clínica é uma coisa que me preenche de um lugar não somente enquanto sustento, enquanto um trabalho para dar conta da própria vida, mas com um sentido, um significado maior, um significado pessoal muito maior, né? De poder acompanhar os pacientes, os avanços, os retrocessos, todo o processo de amadurecimento, de crescimento de cada um é muito rico, me enriquece enquanto pessoa, né? Então, trabalho com abordagem centrada na pessoa, né, do Carl Rogers. Então, isso também me faz crescer e amadurecer bastante, né? Então, eu diria que é um trabalho muito realizador. Por exemplo, tenho pacientes que estão comigo há 4 anos, 6 anos, 8, né? E inclusive minha paciente número 0, né, lá da época do estágio ainda, quando eu estava fazendo na Universidade Federal, ela está comigo ainda. Então eu sei que isso é um privilégio muito grande, de poder estar acompanhando. Ela tem o quê? Uns 10 anos por aí, 10, 12 anos. E aí ver todas as etapas em que ela passou, né? Não teve comigo durante esse período todo, teve umas pausas aí, intervalo, mas conseguir acompanhar isso é que é muito gratificante, sabe? Traz um senso de um propósito, assim, que para mim reconforta, encaixa muito bem no estilo de vida também, né? Numa qualidade de vida que eu quero para mim. Isso só é possível também porque eu trabalho na clínica, e falando de uma parte um pouco mais formal mesmo, né? Eu trabalho na clínica, é um trabalho, na maioria das vezes, autônomo, né? Ou seja, eu não trabalho para os outros, não tem ninguém que cuida do meu horário, da forma como eu atuo. Então isso traz uma liberdade que é muito importante, né? Hoje, por exemplo, eu estou com uma filha de 2 anos e 8 meses, que a clínica me permite que eu consiga me organizar e estar com ela todas as terças e quintas de manhã. Então eu consigo encaixar o trabalho junto de uma forma de vida, né, de uma organização pessoal de vida que, de novo, acho que traz ainda mais a realização profissional para mim, sabe? Como foram as primeiras experiências dentro da clínica? Bom, acho que dá para dividir essa em duas etapas, assim, né? As primeiras experiências dentro da clínica para mim foram no estágio mesmo da faculdade.
Então nós atendíamos no serviço público de atendimento à população lá da Universidade Federal, né, na Clínica Escola, no SAPS, e éramos acompanhados por um professor que estava ali supervisionando os nossos casos. Eu diria que era bem amedrontador assim no início, né? A abordagem que eu tinha escolhido, né, dentro das possibilidades que eram apresentadas na época, era a psicanálise lacaniana. Então tinha um jeito de ser, um jeito de fazer, uma metodologia, né? Toda a questão do silêncio, do semblante, né? A postura do analista e tudo mais. Que para quem está iniciando, assim, então era desafiador, porque era como se eu tivesse que encarnar, de certa forma, um papel que era diferente de como eu realmente era, né? E foi muito importante contar com esse apoio. Eu fiquei lá por 1 ano e meio, que foi o período do estágio, e depois eu continuei acompanhando, né? A professora me permitiu, eu continuei acompanhando por cerca de 1 ano, 8 meses a 1 ano, mais ali ainda o trabalho com 2 pacientes. Mas nessa época comecei a trabalhar na área de recursos humanos, né? Fui para organizacional, fiquei um tempo na organizacional, uns 4 anos. E nisso eu fui trabalhando, né? Fui fazendo algumas formações, trabalhando com desenvolvimento humano, desenvolvimento de habilidades, né? Treinamento. E numa dessas experiências eu comecei a trabalhar com públicos, com grupos, né? Maiores, assim, de cerca de 20 pessoas, né? Junto com outros profissionais também. E eu comecei a ter uma visibilidade e algumas pessoas me procuravam para o trabalho 1 a 1, desse de desenvolvimento humano mesmo, né? De trabalho de competências ali, técnicas e pessoais voltadas para o trabalho daquelas pessoas, né? Mas à medida que eu ia fazendo esse trabalho 1 a 1 com algumas delas, não tinha como, né? Acabava que entrava em questões mais subjetivas, mais pessoais, essa divisão de trabalho e vida pessoal, ela é só ilusória, né? Então, cada vez mais eu ia aprofundando um pouco, acabava entrando nesses assuntos da clínica. Foi no momento em que eu falei, quer saber, vou voltar para a clínica, porque eu sempre gostei muito de atender, na época do estágio, na época dos estudos mesmo, né, da psicanálise, já fui gostando bastante daquilo, fui me identificando, acho que é a melhor palavra, bastante com aquele tipo de fazer profissional, né, que era a clínica. E aí eu comecei aí, já tinha uma certa procura assim das pessoas por esse outro trabalho mais organizacional, e aí eu comecei a ofertar, né, direcionar também. Não trabalhar para nenhuma instituição, então não estava fazendo nada antiético, né? Eram vários profissionais ali que estavam trabalhando juntos, e havia essa possibilidade, e eu comecei a falar, olha, eu vou disponibilizar esse outro braço aqui, essa outra possibilidade, que é o atendimento psicológico, né? E assim comecei alugando sala por hora e fazendo os primeiros atendimentos ali, me experimentando mesmo. Isso me deu de novo, né, um tanto daquele medo, uma insegurança, pela inexperiência, que é muito coerente, né, com a inexperiência. E isso me fez começar a correr um pouco mais nos estudos, né? Naquela época o dinheiro ainda não dava para sustentar uma supervisão, e nem formações outras que eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Mas eu comecei a estudar bastante, conversar também um pouco mais com colegas que já estavam nessa área, trocar figurinhas. Isso me apoiou bastante nesse primeiro momento, até que eu começasse a ganhar um pouco mais de
segurança financeira mesmo, para investir, fazer investimentos em formação, na parte técnica, no desenvolvimento da escuta, né, no acompanhamento do caso clínico, no aprofundamento, e que foi me trazendo aí sim mais segurança na prática clínica, né, de saber um jeito de fazer, pelo menos ter ali apoiado cada vez mais, me baseando também na experiência de outros profissionais, né, os professores das formações, dos cursos que eu estava fazendo. Bom, então essas foram as minhas primeiras experiências dentro da clínica. A terceira pergunta é como foi o desenvolvimento nesse campo, né? Acho que eu já vim falando um pouco mais, então, à medida que claro, não posso descontextualizar, né? Fui e sou ainda um privilegiado. Na época morava com os meus pais, não tinha contas para pagar, não tinha que dar conta da manutenção da minha própria vida, então o dinheiro que eu ganhava, fui ganhando ali no começo, foi indo para pagar formações, foi indo para pagar cursos que iam me trazendo um pouco mais essa base de segurança clínica, né? E com isso fui fazendo, investi em uma pós-graduação, em cursos livres, posteriormente em uma formação clínica mesmo, mais específica, né? Então, acho que é importante ressaltar esse meu contexto, para não parecer que é fácil, assim, é tranquilo, eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Mas acho que uma grande coisa assim, que fez muita diferença para mim foi esse contato com outros profissionais, com outros colegas, sabe? A troca constante com eles, e depois com os professores, é claro, na supervisão. Acho que é o grande diferencial do meu desenvolvimento, né? Para além desses estudos formais e por conta mesmo. Como que é o processo de trabalho na atualidade? Bom, eu trabalho na modalidade do online e do presencial, né? No geral, assim, eu começo com uma consulta. Vou fazer o processo passo a passo, né? Então, uma pessoa vem e me procura. Hoje eu trabalho só com... Nunca fiz um trabalho de marketing, meu Instagram é péssimo, mas eu sempre fui muito desse contato do presencial mesmo. Então, a maioria dos contatos, maioria não, todos os contatos, né, todos os pacientes que eu atendo hoje, eles vêm de indicação, sejam de outros pacientes, sejam de parceiros que eu fui desenvolvendo ao longo dessa minha jornada, né? E parceiros eu digo colegas, né, da psicologia também, quanto médicos, quanto terapeutas que não são psicólogos, quanto professores, né, de formações que eu tive, quanto colegas de curso que eu fui encontrando também. Então, essa é uma parte importante, sabe? Porque esse trabalho, né, para a gente atender, para a gente estar na clínica, precisa ter paciente. E essa parte da chegada dos pacientes também é muito importante. Então, acho que essa é uma coisa que já está se desenvolvendo para vocês, né, enquanto alunos, desde aí, da época da graduação. Porque os vínculos que eu fui formando desde aí, e como eu fui sendo visto, inclusive, por professores, por outros colegas, fez com que, de certa forma, eles criassem uma imagem que até hoje, de certa maneira, ainda é sustentada, né? Então, me dediquei muito, me destaquei, inclusive, nas disciplinas mais clínicas, assim, principalmente na época da psicanálise. Então, eles tinham em mim essa figura de alguém que gostava e que conseguia compreender bem os conceitos, né, da clínica, e isso foi o que permitiu com que essa construção do networking, né, fosse possível e continuasse acompanhando até agora. Mas voltando aqui para o processo, né? Então o paciente entra em contato comigo, geralmente, né, 98% das vezes é por WhatsApp,
E a primeira coisa que eu faço com ele é de tentar encaminhar, tirar da conversa ali do WhatsApp para uma ligação. Porque o WhatsApp ele tem mais palavra, escrita, e aí como é que isso pode chegar lá no outro? Como é que tá esse outro, né? Para escutar coisas mais formais ali, quando a gente vai estar falando de horário, de preço, de como é que funciona o trabalho, que é isso que eles vêm perguntando na maioria das vezes, né? Então eu tento sempre levar para uma ligação, onde eu tenho a oportunidade de fazer uma primeira escuta, ali uns 5 a 10 minutos, de entender o que estava fazendo com que ele procure pelo atendimento nesse momento, como é que ele chegou até a mim, né? E dentro dessa primeira escuta, eu já vou fazendo algo que aí é da abordagem, né? Da abordagem centrada na pessoa, um pouco mais do fazer dessa abordagem, que é da, da compreensão empática, né? Então, à medida que ele vai me trazendo ali a queixa inicial dele, eu vou devolvendo dentro de uma compreensão empática e dizendo também como é que eu posso ir ajudando ele, né? Então, basicamente, em resumo, o que eu vou fazendo é sintetizando, tematizando. Então você está falando disso, por exemplo, um paciente que me procurou ontem, que a gente tem um agendamento agora para sexta-feira. Ele vem com uma queixa de que está com alguns problemas no relacionamento, né, algumas questões, e que é um estudante, né, de medicina, então está se sentindo muito sobrecarregado, as questões das provas têm atingido muito ele, e eu fui devolvendo uma compreensão empática. Então, você está com esses problemas do relacionamento, ligados a essa parte de comunicação, que é um tanto mais difícil para você, e eu te escuto dizer que parece que tem uma questão emocional envolvida, um certo receio de comunicar algumas coisas. É por aí, ele vai me devolvendo. É isso. Quando ele não é positivo, né, essa compreensão, fala, mais ou menos, eu acho que é mais por isso, isso, isso. Então, já vamos entrando no primeiro ponto ali, que a gente faz um primeiro vínculo, que é muito importante, né? Depois disso, eu vou para as partes mais objetivas mesmo, que é falando sobre horários, falando sobre preços, né? Funcionamento. E a primeira coisa que eu faço com ele nesse primeiro momento é marcar uma consulta mesmo, para escutar, aprofundar um pouco mais disso que ele começou a me trazer. E falo que essa consulta tem um tempo de 50 minutos, a 1 hora e 15, que às vezes, né, a gente não sabe como é que a pessoa está chegando no primeiro momento, então pode intervalar um pouco mais do que o tempo que eu geralmente dedico, que é de 50 minutos a 1 hora, né? E tem um final ali dessa consulta que é importante de estar fazendo o contrato, né, com esse paciente. Então ele já vem mais ou menos sabendo um pouco, mais preparado para o que vai acontecer nessa primeira consulta. Isso na maioria das vezes já é suficiente para eles. Nessa consulta, né, a gente faz a escuta ali, faço no final esse contrato terapêutico e aí eu vou para um acompanhamento. Então, isso varia de abordagem para abordagem, mas acho que a psicanálise tem mais bem estruturado isso, pelo menos a psicanálise que eu conheci, né, a lacaniana, que é das entrevistas preliminares ali, né, então as sessões, só que aí vão partindo para uma análise, né, quando é na psicanálise. No meu caso é mais uma, às vezes 2, 3, para o paciente se sentir mais à vontade e engrenar realmente, aderir, na verdade, ao acompanhamento, que aí é o processo, estamos em um processo de acompanhamento psicológico, né? Aí são sessões semanais, de horários fixos, aprofundamento da demanda, as intervenções e tudo mais. Tá? Então, esse é o processo que eu faço, seja no online, seja no presencial. Já teve momentos que eu fui atendo no consultório hoje, né, que eu divido com uma outra colega, porque 60% da minha demanda hoje é online.
Então não faz sentido para mim estar arcando com o custo de um consultório em tempo integral, sendo que eu posso atender e atendo de casa, quando é o caso dos pacientes online, né? Quais os principais desafios na clínica que são encontrados na prática profissional? Próxima pergunta. Olha, os desafios são vários, né? Sejam em termos de demanda mesmo, clínica, e aí a gente vai resolvendo com muito estudo, muita supervisão, intervisão, de novo nessa troca, acho muito rica com outros profissionais. E bom, vou deixar essa aqui para a última, né? Falar sobre a versão de sentido, que é uma ferramenta muito importante que eu quero sugerir, né? Então, os desafios na clínica são esses, assim, de encontrar com casos que são muito desafiantes, por exemplo, dependentes químicos, os pacientes com bipolaridade, né? Alguns casos de dependência emocional, traumas mais rigorosos, pacientes que estão em um contexto, né, que faz com que eles adoeçam, né, um contexto mais adoecedor, né, então burnout aparece sempre e as pessoas não têm a possibilidade naquele momento de romper com o trabalho ou de pensar em outras formas, então ele tem que se sujeitar àquela condição e é muitas vezes difícil, porque o trabalho que a gente vai fazendo ali é de ir acompanhando para o paciente e lidando, manejando com a situação, né? De compreendendo seu próprio funcionamento. Às vezes tem uma desimplicação, né? Ele tem uma falta de estrutura mesmo, de funcionamento mais saudável para compreender, para simbolizar mesmo as próprias experiências, né? O trabalho nosso vai indo por esse caminho. Então eu diria que os desafios para a clínica maiores são esses. Os desafios do consultório, né, são outros também, né? Captação de pacientes, construção de uma reputação, construção de parcerias, né? Que também são desafios muito, muito importantes. A gestão ali dessa parte dentro da clínica, com a parte administrativa, a parte do consultório, enfim, acho que só pincelando aqui porque daria um vídeo, uma conversa muito grande falar sobre isso, né? Como faço para trabalhar com a clínica? Vale a pena? Olha, vale muito a pena, mas é importante entender que é uma construção. Então, hoje em dia, a gente lida com diversas seduções aí de gurus, de marketing, que dizem que a gente pode lotar a agenda com um X de tempo. Muito, muito cuidado com isso. A clínica ela é feita, pensada numa construção gradual. A agenda cheia não necessariamente é sinônimo de sucesso, de realização. Se você está com uma agenda muito cheia, você não tem tempo para estudar, não tem tempo para você, não tem tempo para pensar nos casos, e aí você fica atropelado, acaba que pode não desenvolver um bom trabalho, e isso vai se pulverizando, o paciente sente isso de alguma forma, sabe? As evasões no início, né, da clínica podem se dar um tanto por isso. Então é importante de pensar nessas questões. Como faço para trabalhar com a clínica? Acho que é isso. Ter um pensamento de ir com calma, né? Fazendo um trabalho de uma construção, um projeto mesmo de clínica, sabe? Que também daria um tanto de tempo aqui de conversa. Essa área é boa financeiramente? Sim, é boa financeiramente, sim. Claro que é preciso um tanto de trabalho interno, né, da sua própria relação com o dinheiro, sua própria relação com esse tipo de trabalho que é autônomo. Então a gente está falando aí também
em uma atitude empreendedora, em lidar com as oscilações do mercado, né? Janeiro e fevereiro são meses que tem uma flutuação sazonal, né? Então a gente enfrenta às vezes um esvaziamento desse consultório para um retorno depois desse período, e como é que a gente, quanto pessoa, vai lidando também com essa sazonalidade, sabe? Com essa inconstância. Faz parte dessa vida do autônomo. Isso é muito importante. Então, na maioria das vezes a gente não tem, né? Eu falo a gente enquanto brasileiro, né? Nós não temos uma educação, em geral, financeira suficiente para lidar com essa gestão. Então, a gente apanha muito. Então, essa parte também é uma coisa que a gente precisa estudar. Né? Não dá para negligenciar, não. Gestão financeira é algo importantíssimo para a gente. Não tem que ser o nosso foco, mas tem que ser sim colocado como uma prioridade, uma coisa para a gente pensar e se dedicar para o nosso consultório acontecer, para a clínica acontecer com uma tranquilidade maior, você estar inteiro ali, essa parte tem que estar bem suprida, né? E, de novo, a parte financeira, né, para ela ficar boa, você tem que pensar em uma construção. Você não vai começar ganhando o tanto que um profissional que já está há 10 anos no mercado ganha. Mas também não acho que é interessante de você, de certa forma, se vender, se prostituir um tanto assim, por exemplo, só atendendo convênio, a não ser que isso faça parte ali do seu plano de negócio do consultório, né, de crescimento do consultório, para você ganhar uma reputação, ser conhecido e tudo mais. Então, mas se dedicar um tanto para isso, por exemplo, pode ser importante para o início, mas não numa manutenção, senão o problema é certo, né? A gente fica engessado, preso nessa condição inicial e depois pode ser difícil de sair. Por que eu escolhi a clínica? Eu acho que por isso, né? Por essa liberdade que ela me permite, que eu trabalho em CLT, trabalhando para os outros, me trazia uma sensação de estar preso no meu próprio crescimento, né? Estava na organizacional, uma época, e trabalhando para uma empresa, ali carteira assinada e tudo mais, e eu queria ir para outra área. E eu fiz uma formação ali, investi um dinheiro bem importante ali na época, R$ 3.000 do meu bolso. E não, a gente vai fazer, né? Esse era o discurso da empresa, a gente sente que você não está pronto. Fiz esse investimento, aguardei um tanto mais de tempo, fui mostrando um pouco mais esse interesse e as habilidades, né? Já tinha trabalhado na área de treinamento e tal. Chegou no final das contas, fui demitido. Aquilo lá foi o fim para mim, né? Depois daquilo eu entendi que eu queria um trabalho mais empreendedor, um trabalho mais autônomo para mim. Foi quando eu, ainda antes da clínica, tá? Mas eu me juntei com uma outra colega, a gente abriu uma consultoria de recursos humanos. Então eu já fui tendo uma certa experiência dessa área de autônomo antes da clínica, que foi me dando uma segurança, inclusive financeira, para eu bancar o início ali da minha clínica. E à medida que eu fui fazendo a clínica, fui percebendo esse contato do 1 para 1, de uma parte que eu gostava, né, de estudar, de compreender o funcionamento do ser humano, nas suas diversas nuances. Aquilo foi, na verdade, só se encaixando de novo para mim, né? Já tinha tido essa experiência no estágio, na época da faculdade. Então, tem um tanto de escolha por isso, pela liberdade e possibilidades que a clínica me dá, né, de ter um trabalho significativo com essa organização, né, e também a identificação, né? Acho que tem uma parte que a clínica também escolhe a gente se identificando desde o início com alguns temas, com algumas abordagens, com algumas coisas que vão dizendo, olha, gosta disso, trabalho com isso, por essa via aqui da clínica. Então, tem esse ponto também. Uma mensagem para os alunos que estão na graduação, que têm a curiosidade desse ramo da psicologia e que possa ajudar no nosso futuro.
enquanto futuros psicólogos. Eu acho que a mensagem é essa. Geralmente eu ouvi muito na graduação, né, que é um tripé, né, estudo, supervisão e a prática clínica. Que isso continua bastante forte, investir nesse tripé, mas também pensar em um quarto que é comunidade, um senso de comunidade, que é pertencer de fato a um grupo de pessoas que de alguma maneira você se identifique, que tem uma relação direta com você, seja outros psicólogos clínicos da mesma abordagem ou de outras abordagens. Enfim, é importante de entender o que vai fazendo sentido para você, mas a clínica é muitas e muitas vezes solitária, e fazer parte dessa comunidade é o que vai trazendo uma segurança para a gente ir caminhando, guiando, encontrando o nosso próprio caminho em grupo, de certa maneira, sabe? Então, eu diria que essa comunidade, pertencer a uma comunidade é muito importante, seria um quarto pilar, né? E um quinto pilar é de entender que esse ponto, que às vezes a graduação não traz, mas que vai ser importante da gente investir conhecimento, né? Prática, que é a parte do consultório mesmo, gerenciar um consultório. Então, a parte do financeiro, parte mesmo de marketing, e aí não necessariamente, mas também pode ser, né, esse marketing digital, a construção dessa reputação, né, seja na construção desses vínculos, desse networking, que eu aposto muito nisso, né, vivo disso, mas também nessa parte do digital que está muito forte hoje para esse tipo de trabalho nosso, né, esse tipo de negócio que é o consultório nosso. Então seriam esses 5 pontos. E aí, aliás, o tripé, né, na verdade, é o estudo, a supervisão e o investimento na própria terapia, né? E nesse sentido, conhecer-nos enquanto profissionais é extremamente relevante também para a gente conseguir fazer essa separação do que é nosso e o que aparece nosso dentro do processo com o paciente. Então essa terapia é muito potente, a supervisão também é muito potente, e tem um outro mecanismo que é um instrumento que chama aversão de sentido, que eu acho assim que para mim foi ouro, fez uma mudança muito grande ali, me deu um salto em termos de construção do consultório, que vocês podem procurar, eu vou até mandar pesquisar aqui, mando para o Guilherme, ele compartilha com vocês um artigo do Amatuzzi que fala o que é a aversão de sentido, que nada mais é do que um olhar para nós mesmos, do que a gente está experimentando logo após o final do atendimento, né? O que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Então, olhar para nós, e isso vai ajudar muito para a supervisão, né? Então, eu consigo ir separando o que é meu, o que eu senti, e aí eu levo para a supervisão. Aliás, vou saber, inclusive, direcionar. Não, isso aqui é meu, isso aqui eu levo para terapia. Né? Não, isso aqui é meu, mas também eu sinto que é do paciente, e levo para a supervisão, que esse outro profissional vai me ajudar a compreender melhor, a pensar melhor o caso clínico, me dar caminhos de o que eu tenho que estudar, da construção do meu raciocínio clínico diante daquele caso, né? Então a aversão de sentido é essa ponte para mim, né? Na minha prática hoje é essa ponte que une e me faz ter um crescimento muito grande. Depois que eu descobri essa ferramenta dentro de um processo de formação, né? O meu crescimento começou a evoluir muito mais. Então acho que esse é o maior conselho, assim, maior sugestão que eu daria para vocês. No mais, muita dedicação, né, para isso, e pensar essa construção, inclusive de si mesmo, quanto um processo, né, e com calma, sem afobação nesse início. E, bom, acho que é isso. Estou aqui à disposição. Qualquer coisa, se quiserem trocar mais experiências, perguntar mais coisas,
tem um momento presencial da gente ter uma troca, que eu gosto mais dessa troca mesmo, né? Faz mais sentido para mim. Estou aqui à disposição, tá bom? Espero ter contribuído e desejo a vocês um ótimo percurso nesse caminho aí da faculdade e um grande sucesso profissional para vocês também após essa etapa. Um grande abraço.